Regime jurídico dos servidores do Amapá. Paramos no artigo 104. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Artigo 105. Para apuração do quinquênio, contar-se-á também o tempo de serviço prestado anteriormente em outro cargo público, seja federal, estadual ou municipal, mesmo havendo entre um e outro prazo ininterrupto de exercício. Artigo 106. Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de licença-prêmio por assiduidade que o servidor não houver gozado. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 107. O servidor poderá obter licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, a juízo da administração. Parágrafo 1. O servidor aguardará, em exercício, a concessão da licença. Parágrafo 2. A licença não perdurará por tempo superior a 2 anos e só poderá ser renovado depois de decorrido 2 anos do término da anterior, qualquer que seja o tempo da licença. Parágrafo 3. O disposto nessa seção não se aplica ao servidor em estágio probatório. Artigo 108. O servidor poderá desistir da licença a qualquer tempo. Artigo 109. Em caso de interesse público comprovado, a licença poderá ser Em caso de interesse público comprovado, a licença poderá ser interrompida, devendo o servidor ser notificado do fato. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o servidor deverá apresentar-se ao serviço no prazo de 5 dias a partir da notificação, findos os quais a sua ausência será computada como falta. Artigo 110. Não se concederá licença para tratar de interesses particulares ao servidor que esteja respondendo a processo administrativo. Seção 8. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 111. É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 1. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades até o máximo de 3 por entidade. Parágrafo 2. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no prazo de reeleição e por uma única vez. Seção 9. Da licença para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação e especialização. Artigo 112. O servidor poderá obter licença remunerada para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação ou especialização a juízo da administração. Parágrafo 1. Somente poderão ser licenciados os servidores em cargo de provimento efetivo, sendo providos conforme o parágrafo 3 do artigo 3 da presente lei. Parágrafo 2. Não se concederá a presente licença ao servidor que esteja respondendo a processo administrativo. Parágrafo 3. O disposto nessa seção não se aplica ao servidor em estágio probatório. Parágrafo 4. A licença não perdurará por tempo superior a 2 anos e só poderá ser renovada depois de decorridos 2 anos do término da anterior, qualquer que seja o tempo da licença. Parágrafo 5. O servidor deverá, após terminada a licença, prestar serviços ao Estado na sua respectiva área de atuação durante igual tempo de duração da licença a que fez jus. Capítulo 5. Dos afastamentos. Seção 1. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 113. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes do Estado, da União e dos municípios nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. E, inciso 2, em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. Parágrafo 2. A cessão far-se-á mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado. Seção 2. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 114.
Ao servidor em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo efetivo sem remuneração. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Parágrafo 1. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o servidor terá garantida a progressão funcional e demais gratificações e contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Parágrafo 2. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Capítulo 6. Das concessões. Artigo 115. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, inciso 1, por um dia para doação de sangue. Inciso 2, por 2 dias para se alistar como eleitor. Inciso 3, por 8 dias consecutivos em razão de: a linha A, casamento, e a linha B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda e irmãos. Artigo 116. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, e ao servidor que desempenha a atividade prevista no artigo 70-A desta lei, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal. De novo, parágrafo 1. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo 2. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autismo, quando comprovada a necessidade por junta médica ou oficial, independentemente de compensação de horário. Parágrafo 3. As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que seja cônjuge, companheiro, pai, mãe, tutor, curador ou responsável legal da pessoa com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autismo. Parágrafo 4. O servidor público que se enquadre nas disposições acima e cuide diretamente de portador de deficiência que comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração, respeitada no mínimo a carga horária semanal de 20 horas. Parágrafo 5. Se ambos os pais se enquadrarem no benefício sobre o qual dispõe esta lei, caberá somente a um a redução da carga horária prevista neste artigo. Capítulo 7. Do tempo de serviço. Artigo 117. Será feito em dias a apuração do tempo de serviço. Parágrafo 1. O número de dias será convertido em anos, considerando-se o ano de 365 dias. Parágrafo 2. Feita a conversão, os dias restantes até 180 não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem a esse número, nos casos de cálculos de proventos de aposentadoria proporcional à disponibilidade. Artigo 118. Considera-se como efetivo exercício, além das ausências previstas no artigo 114, o afastamento por: inciso 1, férias; inciso 2, convocação para o serviço militar; inciso 3, júri e outros serviços obrigatórios por lei; inciso 4, exercício de cargo em provimento, exercício de cargo de provimento em comissão, na administração direta e indireta, autarquias ou em fundações instituídas pelo Estado do Amapá. Inciso 5, exercício de cargo em comissão ou função de confiança em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados e dos municípios. Inciso 6, licença-prêmio. Inciso 7, licença gestante ou adotante. Inciso 8, licença paternidade. Inciso 9, licença para tratamento da própria saúde até o limite máximo de 24 meses.
Inciso 10. Licença por motivo de doença em pessoa da família enquanto remunerado. Inciso 11. Licença ao servidor acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. Inciso 12. Trânsito do servidor que passar a ter exercício em nova sede, definido como período de tempo anterior a 15 dias, contados do seu deslocamento, necessário à viagem para o novo local de trabalho. Seção 13. Missão ou estudo no país ou no exterior, quando o afastamento for remunerado. Inciso 14. Do exercício de mandato eletivo. Parágrafo único. Considera-se ainda como de efetivo exercício o período em que o servidor estiver em disponibilidade. Artigo 119. Será contado integralmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço prestado. Inciso 1. Como contratado ou sob qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres estaduais. Inciso 2. A instituição de caráter privado que tiver sido encampada ou transformada em estabelecimento de serviço público. Inciso 3. A União, os Estados, aos territórios, aos municípios e ao Distrito Federal. Inciso 4. As Forças Armadas. Inciso 5. O tempo de serviço em atividade privada vinculado à Previdência Social. Parágrafo 1. O tempo de serviço somente será contado uma vez para cada efeito, vedada a acumulação do que tiver sido prestada concomitantemente. Parágrafo 2. Não será contado o tempo de serviço que tenha sido base para a concessão de aposentadoria por outro sistema. Artigo 120. Não será computado para nenhum efeito tempo, inciso 1, da licença, por motivo de doença em pessoa da família do servidor, quando não remunerada. Inciso 2, da licença para tratar de interesses particulares. Seção 8. Do direito de petição. Artigo 121. É assegurado ao servidor o direito de requerer, bem como o de representar junto aos poderes públicos. Artigo 122. O requerimento é cabível para defesa de direito ou de interesse legítimo e representação contra abuso de autoridade ou desvio de poder. Parágrafo 1. O direito de requerer será exercido perante a autoridade competente em razão da matéria e sempre por intermédio daquele a que estiver imediatamente subordinado o servidor. Parágrafo 2. A representação deve ser encaminhada pela via hierárquica e será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquele a qual é interposta. Artigo 123. Sob pena de responsabilidade, será assegurado ao servidor, inciso 1, o rápido andamento dos processos de seu interesse nas repartições públicas. Inciso 2. A ciência das informações, pareceres e despachos dados em processos a que ele se refira. Inciso 3. A obtenção de certidões requeridas para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações, salvo se o interesse público impuser sigilo na forma da lei. Artigo 124. O requerimento inicial do servidor não precisará vir acompanhado dos elementos comprobatórios dos direitos pleiteados, desde que constem no assentamento individual do requerente. Artigo 125. Caberá pedido de reconsideração dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão. Parágrafo único. O prazo para apresentação do pedido de reconsideração será de 10 dias, contados a partir da ciência do ato ou decisão de sua publicação. Artigo 126. Ressalvadas as disposições em contrário, previstas neste Estatuto, caberão recursos. Inciso 1. Do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Parágrafo 2. O recurso será interposto por intermédio da autoridade recorrida, que poderá reconsiderar a decisão, ou, mantendo-a, encaminhá-lo à autoridade superior. Parágrafo 3. Será de 30 dias o prazo do recurso, a contar da publicação ou ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 127. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo, provido qualquer deles ou seus efeitos retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 128. O direito de petição na esfera administrativa prescreverá.
Inciso 1. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e os referentes à matéria patrimonial e critérios resultantes das relações de trabalho. Inciso 2. 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for estabelecido por lei. Artigo 129. O prazo de prescrição contar-se-á na data da publicação oficial ou da referida ciência do interessado do ato impugnado. Artigo 130. O período de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição até 2 vezes. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante, desde que não inferior à metade do prazo original no dia em que cessar a interrupção. Artigo 131. O direito de pleitear em juízo sobre qualquer lesão de direito individual do servidor é impostergável e o seu exercício não elidirá o de pleitear em instância administrativa. Artigo 132. O direito de petição será exercido diretamente pelo servidor ou por seu cônjuge ou parente até o 2º grau mediante procuração com poderes expressos e essenciais, ou ainda por advogado regularmente constituído. Parágrafo único. Para o exercício de direito de petição, será assegurada vista do processo ou documento na sede da repartição ao servidor ou procurador legalmente constituído. Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 133. São deveres do servidor. Inciso 1. Assiduidade. Inciso 2. Pontualidade. Inciso 3. Discrição. Inciso 4. Urbanidade. Inciso 5. Lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Inciso 6. Observância das normas legais e regulamentares. Inciso 7. Obediência às normas superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 8. Exposição aos chefes das dúvidas e dificuldades que encontrar no exame dos documentos e papéis sujeitos ao seu estudo. Inciso 9. Levar ao conhecimento de seu chefe imediato as irregularidades de que tiver ciência, em razão de seu cargo, representando a autoridade superior, se aquele não levar na devida conta a informação prestada. Inciso 10. Guardar sigilo dos assuntos de natureza confidencial. Inciso 11. Atender com preterição de qualquer outro serviço. A linha A. As requisições para a defesa da fazenda pública. A linha B. As expedições de certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de que trata o inciso 3 do artigo 122. A linha C. Ao público em geral. Inciso 12. Residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições ao seu cargo ou em localidade vizinha, se disto não resultou em inconveniência para o serviço público. Inciso 13. Apresentar-se decentemente trajado ao serviço. Inciso 14. Trazer rigorosamente atualizados as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviços pertinentes às suas atribuições. Inciso 15. Manter espírito de solidariedade, cooperação e lealdade para com os colegas de serviço. Inciso 16. Frequentar cursos de aperfeiçoamento e especialização profissionais legalmente instruídos. Parágrafo único. As faltas às aulas dos cursos de que refere o inciso 16 deste artigo equivalerão, para todos os efeitos, à ausência ao serviço, salvo-se por motivo justo, comunicando e inequivocadamente evidenciando nas 24 horas imediatamente seguintes, através de provas idôneas.